Sem gravação. Boa. Perfeito. Pessoal, bom dia a todos e a todas que estão assistindo esta aula. Gostaria de agradecê-los a quem está assistindo esta aula ao vivo e também quem está assistindo esse encontro gravado. E hoje, como terceiro encontro, vamos falar sobre inconsciente, aqui que nós denominamos como a arqueologia do ser. E nesse encontro, nós gostaríamos de fazer uma investigação sobre todo o processo sócio-histórico dos estudos do inconsciente, assim como trazer algumas visões contemporâneas do estudo do inconsciente e salientar o papel deste nas relações humanas e sociais no geral. Galera, eu gosto de nos apresentar, porque talvez alguém não entrou agora na Liga ou esteja assistindo esta aula como a primeira. Eu sou Ramon Stocco, vice-diretor da Liga de Estudos da ACAP, e ao meu lado temos o Michael Guilherme, que é o diretor da Liga de Estudos, e nós iremos ministrar algumas das aulas, na verdade, a maioria das aulas desse projeto. Galera, como de costume, eu gosto de abrir esses encontros com algumas perguntas, algumas indagações que norteiam todo o restante desse encontro, e hoje não será diferente. Eu jogo a seguinte indagação: o inconsciente ele é a força controlada, ou seja, nós dotamos da possibilidade de controlar esse lugar, essa estrutura ou esses sistemas que nós chamamos de inconsciente, ou ele é a força controladora, ou seja, ele nos controla? Bom, é o que nós veremos hoje nessa apresentação. Quando se fala em consciente, eu acredito que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a psicanálise, sobretudo a psicanálise freudiana. E é prudente, porque Freud foi uma figura eminente nos estudos do inconsciente no campo da psicanálise. Mas quando a gente fala sobre inconsciente, estudos sobre inconsciente, é interessante a gente remontar ao século XIX, onde havia um regime, por assim dizer, um regime patriarcal, que colocava as mulheres em um caráter, em um processo de opressão extremamente torpe. E o Freud, que era médico neurologista, assim como outros médicos da época, começaram a estudar algumas mulheres que posteriormente foram diagnosticadas com histeria, que apresentavam sintomas como cegueira, perda da fala e paralisia. Só que eles notaram que não havia uma deformação física e neurológica nessas pacientes que explicasse a causa desses sintomas. Então, Charcot, junto com Freud e alguns outros médicos da época, começaram a utilizar um método hipnoterapêutico nessas pacientes. E eles perceberam que essa intervenção ocorrida através da fala causava uma redução dos sintomas dessas mulheres com histeria. E o Freud notou que havia, portanto, uma instância. Deixa eu permitir só mais uma aqui. Aí, pronto. E o Freud notou, no decorrer desses processos, que havia uma instância metafísica que, portanto, controlava esses sintomas dessas mulheres. E, posteriormente, o Freud, estruturando toda a clínica psicanalítica, junto com Brauer e alguns outros autores, e utilizando o método catártico nesse processo, ele notou que essa intervenção através da fala, deixar essas pessoas falar livremente o que vinha do campo do pensamento e falar da origens desses problemas, tinha dentro desses pacientes algum objeto, alguma instância que suprimia desejos e pulsões na interação com a sociedade, que, portanto, causava sintomas dessas pulsões recalcadas, que a partir daí o Freud ele vai começar a constituir toda a ideia do inconsciente psicanalítico, passando por ego, superego, id, enfim, que não vem ao caso agora. Então, o Freud ele percebeu no século XIX que havia essa instância inconsciente que controlava e causava sintomas nas pessoas em interação com a sociedade. Então, Freud lança essa máxima, né? O senhor não é senhor de si, que seria a ferida narcísica. Ou seja, Freud descobre que há um certo componente que tira-nos, nós humanos, do nosso próprio controle, que ele vai denominar posteriormente como inconsciente. Mais adiante, claro, sem levar em consideração Carl Jung, Melanie Klein, Winnicott, eu decidi aqui trazer as duas maiores figuras do campo da psicanálise no sentido dos estudos do inconsciente. Nós temos o Lacan. O Lacan, diferentemente de Freud, ele não vai falar que o inconsciente está situado em algum espaço, em algum local que reprime os desejos. Mas o Lacan ele vai falar que o inconsciente ele está expresso como uma estrutura que se apresenta através da linguagem.
Então, para o Lacan, através das cadeias de significantes, que são a forma como o sujeito se torna sujeito e, portanto, constitui inconsciente, ele transfere, ele apresenta, ele configura esse inconsciente através da fala. E cabe ao analista perceber todos esses conteúdos inconscientes sendo expressos através da fala. Então, aqui o Lacan ele traz o inconsciente enquanto uma estrutura e não enquanto um local, que era o que Freud trouxe anteriormente. Só que, pessoal, mais adiante nós precisamos lembrar que essas teorias elas foram desenvolvidas em um período em que carecia de uma tecnologia que fosse possível analisar o comportamento e o funcionamento do sistema nervoso central dentro dessas teorias. E aqui não é uma crítica à psicanálise, nem uma refutação à psicanálise, mas uma abrangência aos estudos que já haviam sido feitos. Então, a neurociência, com todos os seus desenvolvimentos tecnológicos, a ressonância magnética funcional, que permitiu os estudos sobre o comportamento do sistema nervoso central e os seus desdobramentos em outras áreas, e a neurociência traz uma nova visão do inconsciente, com alguns autores, por exemplo, Benjamin Libet, o Antônio Damasio, o Daniel Kahneman, dentre outros. Eles trazem a seguinte indagação dentro dos estudos do inconsciente a partir do viés do encéfalo. O inconsciente ele é realmente uma introjeção dos desejos ou ele é algo muito mais abrangente? Dentro de algumas décadas de estudos sobre o inconsciente na neurociência, eles descobrem o quê? Que diferentemente do que Freud ou Lacan pregavam, o inconsciente não necessariamente é um lugar reservado ou uma estrutura, mas ele é um sistema dinâmico de troca de informação que está situado dentro do encéfalo. Então, aqui o sistema nervoso, o inconsciente, ele está situado dentro do sistema nervoso e é um sistema, e não uma estrutura fixa, que é constituída de automatismos, de informações automatizadas que interferem na nossa tomada de decisão. Ou seja, são conteúdos e informações presentes no nosso sistema nervoso central que, a partir das demandas do dia a dia, dos nossos padrões comportamentais ou de interpretação da realidade, esses conteúdos automatizados, eles interferem e influenciam nas nossas tomadas de decisões. E aqui eu digo tomada de decisão em todos os sentidos. Padrões de relacionamentos, a escolha da roupa, a escolha do emprego, enfim, tudo aquilo que compreende e envolve a vida do ser humano. E a partir disso, pessoal, eu trago esse esquema que converge muito bem com a nossa aula passada sobre a construção da realidade e a formação de crenças. Eu trago o conceito de heurística. O que seria a heurística? Vamos imaginar, como a gente trabalhou na aula passada, nós temos um sujeito, né? Um sujeito gosta, e esse sujeito ele está imerso em uma coalizão social, verdade, e assim, enfim. E essa interação em sociedade faz com que ele interprete, passe a observar o mundo exterior de uma forma extremamente particular, simbolicamente falando. E a heurística entra como atalhos mentais, vieses, crenças, e que fazem com que esses conteúdos armazenados no sistema nervoso central sejam importantes e funcionais nas nossas tomadas de decisão diante do texto que nos apresenta. Então, a ideia de heurística, grosso modo, é justamente o processo de tomada de decisão que nós fazemos no dia a dia, e dentro desse processo estão presentes esses conteúdos, essas percepções da nossa história de vida particular, mas que nesse processo de tomada de decisão nós não nos damos conta que esses conteúdos estão interferindo na tomada de decisão. Ou seja, não chega nessa percepção consciente do que nós fazemos, pelo menos a maior parte daquilo que decidimos. Então, a ideia de heurística, nesse sentido de inconsciente, é mostrar esses padrões, esses vieses, essas crenças que são constituídas em sociedade e depois organizada pelo sujeito, mas que influenciam, de certo modo, nas nossas tomadas de decisão, sem que a gente perceba. E mais adiante, pessoal, deixa eu passar o slide aqui.
Eu trago esse princípio de energia livre. Energia livre, ele é um conceito, uma teoria estabelecida por um neurocientista chamado Carl Friston. Carl Friston, ele prega que nós, como eu disse anteriormente, cada um de nós, possuímos um mapa, por assim dizer, uma forma particular de interpretar a realidade e de se comportar diante a realidade. Então, a partir desse mapa que nós temos, a todo momento estamos tentando reduzir a discrepância entre o que nós esperamos que venha a acontecer e o que vai se apresentar na realidade exterior. Ou seja, nossas expectativas, nossa antecipação de futuro e as nossas predições. Aí você me pergunta, Ramon, mas tá, o que isso tem a ver com o inconsciente? Tudo, de certo modo. Porque, vamos lá, retornando. Esse processo heurístico de tomada de decisão, ele passa por um sujeito imerso em uma sociedade que se constitui nesse processo de subjetivação como alguém repleto de conteúdos, de vivências, de experiências que são, em última análise, utilizados nesse processo também de antecipação. Então, veja só, o inconsciente, segundo a neurociência atual, não entra somente nesse processo presente, atual, de tomada de decisão que se apresenta, mas também no nosso processo de antecipação dos fenômenos que também vêm acontecer, que estão empregados, implicados no sistema nervoso central, que são provenientes da nossa história de vida e que influenciam novamente na tomada de decisão, mas que não nos chegam, de certo modo, à consciência, mas que estão presentes ali. E sintetizando, pessoal, essa primeira parte da aula, eu queria fazer a seguinte tríade. Né? Então, a psicanálise ela vem no século XIX e, portanto, Freud, sobretudo Freud, ele muda completamente as ciências humanas e os estudos em ciências humanas e sociais, por causa que ele apresenta essa instância que outrora não era perceptível ou conceitual, que controla, que nos controla e, portanto, toma, de certo modo, as decisões sem que nós percebemos. E que é também um processo, um constante processo interdependente do sujeito com a sociedade. Então, Freud, com toda a psicanálise, de certo modo, muda a forma como nós olhamos para o sujeito e, portanto, constitui suas teorias. A neurociência, contudo, ela vem utilizando essas teorias da psicanálise, mas reformulando e acrescentando novos conteúdos a partir do avanço tecnológico sobre os estudos do sistema nervoso central. Então vamos lá, retomando. Na psicanálise, sobretudo freudiana, o inconsciente é um lugar que guarda, por assim dizer, os desejos e as pulsões do sujeito. Para Lacan, ele já é uma estrutura expressa na linguagem, mas para a neurociência não é nenhum nem outro, mas um sistema dinâmico, não necessariamente metafísico, mas presente no cérebro e que toma decisões a partir de uma lógica extremamente complexa de comunicação e de troca de informação, mas que influencia as nossas tomadas de decisões, os nossos padrões de vida, as nossas preferências e as nossas expectativas no cotidiano. Então, aqui, essa ideia, trazer o inconsciente também como um processo muito mais abrangente, situado no cérebro, e que abrange muito mais do que somente desejos. E aqui não é uma refutação, uma crítica à psicanálise, mas um avanço aos estudos que eles primariamente inseminaram, que vem através essa heurística e de todo o mergulho do sujeito dentro da sociedade, que será trabalhado posteriormente pelo Mike, que é esse inconsciente já presente e mergulhado na sociedade, como isso se dá, né? Essas introjeções, esses padrões, essas heurísticas e as expectativas. Galera, eu queria perguntar se essa primeira parte ficou claro, alguma dúvida, tá tudo tranquilo, algo a acrescentar, algo a perguntar. Quem não quiser abrir a câmera ou falar, pode mandar nos comentários. Só me sinalizarem aqui, pessoal. Muito bem, tá ótimo. Perfeito, Maria. Agradeço. Pode mandar aí, pessoal. Alguma dúvida? Se tiver tudo ok, só sinalize para que a gente possa dar sequência no nosso encontro. Tá ótimo. Obrigado, viu, Lá?
Tudo ok. Certinho, mas... Bom, acho que caso surja alguma dúvida, a gente pode pausar e respondê-la, tá, pessoal? Não se sintam pressionados aqui, podem erguer a mão, enfim, qualquer coisa. Mas, partindo do princípio que acho que a maioria achou que está coerente, Michael, a palavra é sua. Pode continuar, na verdade, pode começar tudo isso daí. Beleza, bom, obrigado. Pessoal, é o seguinte, então o meu desconforto e o que passa pela minha cabeça enquanto a gente organiza a liga ou até as conversas informais dentro da faculdade ou nos ambientes propícios. Eu digo propício porque não sei vocês, mas é difícil ter uma experiência dessa para mim no jantar em família ou no encontro de final de semana com alguns outros amigos ou até familiares. É o tipo de assunto que não emerge, mas, de acordo com os nossos estudos e a lente da qual a gente propõe para vocês, é exatamente o que estrutura toda a relação, toda a relação. Por isso o campo da psicologia, né? Eu vim para a psicologia exatamente para isso, para tentar investigar e descobrir em alguma medida como a relação humana com o que o sujeito faz, o que ele pensa, o que ele sente, como isso se dá. E eu descobri um campo muito vasto e controverso. Controverso, e eu fiz essa provocação outro dia, e me parece até um pouco também atravessado, de certa forma, por uma iniciativa, uma replicação obsoleta de escolher um pacote pronto, uma abordagem. Isso é insistente dentro da psicologia universitária. Sendo que a questão que me vem é um pouco mais cética. Como cada abordagem é construída? Ainda hoje, em 2026, não tem algo unificado ou algo um pouco mais exigente em relação à psicologia, algo que questione o que foi feito até então? E eu acho que isso reflete diretamente no nosso encontro de hoje e na tomada de decisão. Então, a provocação que eu faço para vocês é exatamente essa. Vocês aí, as meninas, Ramon e eu, nós estamos aqui na aula de sábado de manhã e a galera que está assistindo os vídeos ou a galera que não pôde assistir de forma consciente, nós tomamos essa decisão de forma consciente. É difícil afirmar categoricamente, mostrando os atravessamentos que nos trazem aqui, mas nós podemos tentar. Por exemplo, nós vivemos num contexto em que exige que façamos uma faculdade. Então, qual faculdade? Em qual momento? E a faculdade que você faz é uma escolha muito superficial, de acordo com a experiência de vida que você teve. Você não experimentou a faculdade em si. Você experimentou ideias sobre ela e você toma uma decisão empurrado por esse convívio social, pela pressão dos seus pais, pelos amigos que passaram em alguma faculdade. E nisso, você não se percebe dentro de uma coisa que vai te empurrando para diversos cantos, onde eu preciso aprender algo, eu preciso entender algo, eu preciso saber do que eles estão falando, eu preciso tirar nota, eu preciso fazer a prova, eu preciso ser aprovado. Então, o tempo todo, você toma decisões aparentemente conscientes e autônomas, mas, por outro lado, e aí eu cito o barbudo aqui da imagem, o Robert Sapolsky, você acaba sendo a soma de tudo aquilo que você não pode controlar. Então, a sua relação consciente com a realidade, ela é bem superficial no sentido de, e aí eu aponto para a imagem do iceberg aqui no slide, essa sensação de que eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu venho aqui de manhã como se eu tivesse todas as outras opções. Eu não posso, de repente, participar como diretor acadêmico do curso de medicina, porque eu entrei na psicologia. E por que eu entrei na psicologia? Por diversas experiências anteriores que foram me dando sugestões ou dando opções restritas, das quais eu tomo decisão, mas sempre atravessado pelo que eu sinto em cada opção daquilo que eu escolho. Então, as escolhas não são neutras. Então, você entra aqui hoje de manhã por pressão, por escassez. Nossa, eu preciso saber, eu preciso entrar por consideração aos meninos, eu preciso entrar por escassez, eu preciso saber se é algo novo, eu preciso me atualizar. Então, é sempre essa pressão informacional do que eu ou vocês precisamos para que nós projetamos no futuro um resultado, uma performance. E aí entra na energia livre,
que o Ramon mencionou num slide anterior. Então, é sempre essa relação do que eu acho sobre a realidade e quando eu me deparo com ela, eu comparo se o que eu achava ainda se sustenta ou se algo mudou a ponto de eu interpretar ou deturpar essa nova informação ou me adaptar, me adequar a ela. Isso acontece o tempo todo. E assim, pessoal, eu insisto, é sim, é sim. Então, vocês estão aqui, vocês falam português, vocês estão enviesados o tempo todo. E quando eu digo vocês, eu me coloco nisso. O tempo todo tomando decisões sobre coisas das quais vocês não podem controlar. E eu acho que a gente vai desenvolver isso nos próximos slides. Tá bom, pode passar, por favor. E como isso se dá dentro do sistema nervoso? Nós criamos vieses. Então, por exemplo, quando nós sentamos com as pessoas e elas começam a falar do time que você torce, ou da festa que você gosta, ou de sujeitos dos quais você tem algum tipo de apego, o seu viés de confirmação, ele se ativa, no sentido de, nossa, era exatamente isso que eu pensava sobre aquilo. Logo, se o outro sujeito me disse o que eu já pensava, então aquilo é verdade. Então, o meu viés de confirmação, ele está o tempo todo atravessando essa tomada de decisão como se eu soubesse de forma autônoma o que eu estou fazendo. Então, quando eu digo para vocês que a psicologia extrapola essa relação simplista de abordagem, quem discorda de mim talvez gere uma resistência. Quem concorde comigo ou, de repente, está aberto a esse tipo de experiência, isso vai se confirmando, caso tenha ouvido em outro lugar, vai se confirmando dentro do seu sistema nervoso, dentro do seu viés de interpretação da realidade. Logo, essa sensação maniqueísta, também cultural, também moral de certo e errado. Então, se alguém está dizendo, e esse alguém que está dizendo tem alguma consideração por meio de um outro viés, logo é verdade. E aí a gente passa tanto pelo viés do custo afundado, que é como é difícil mudar uma decisão, como é difícil mudar uma crença, como é difícil mudar uma interpretação da realidade sobre as pessoas, sobre os lugares, quando eu estou nisso há muito tempo. Então, aquela sensação muitas vezes de tentar culpar ou não o pai ou a mãe por algo, e fica sempre nesse conflito moral sobre culpa e também nesse custo afundado de, não, peraí, também é meu pai, minha mãe, calma, ou de repente alguém que eu conheço, alguém que fala, entre aspas, uma barbaridade, você fala, não, tudo bem, é o jeito dele. Então, nós tentamos, por meio dessas heurísticas, por meio dessa interpretação, entre aspas, e com muito cuidado, deturpar a realidade. Então, dependendo da fonte que vocês busquem, a realidade não é acessível em si, porque a relação do organismo com a realidade é sempre por meio de entradas ou inputs sensoriais. Então, eu não vejo nada, a luz reflete, ela atravessa a minha retina e eu processo a informação. Eu não escuto nada. Então, as ondas sonoras vêm, chegam até o meu sistema nervoso central por meio da audição. Então, eu sinto o gosto das coisas no paladar, eu toco. Então, o meu corpo interage com a realidade por meio dessa transdução da informação do meio, interpretada e passada pelo meu organismo. E isso reflete esse viés da escala do comprometimento. Então, quanto mais eu vou interagindo com algo, quanto mais esse algo vai criando robustez na minha experiência, é difícil simplesmente abrir mão dele. Por quê? Porque existe um processo inconsciente, introjetado, do que uma coisa vale mais que a outra. Só que a hora que você faz uma meta-observação, como se nós pudéssemos sair do planeta, ou sair o suficiente para enxergarmos como as pessoas se comportam. Então, hoje, algumas pessoas acordaram 6 horas da manhã para ir, de repente, na igreja. Algumas pessoas estão chegando em casa às 6 horas da manhã porque vieram de uma festa. Algumas pessoas estão se relacionando com outras pessoas mais violentas ou menos violentas e tá tudo bem para elas no sentido de acomodação ou adaptação. Algumas pessoas estão dormindo ou vão dormir até meio-dia. Algumas pessoas vão almoçar às 11, outras 4 da tarde. Então, assim, são exemplos bem simplórios da realidade, como a realidade é discrepante quando comparamos fenômenos próximos, mas suficientemente diferentes. Então, a minha provocação é apontar exatamente para essa diferença. Como você e eu tomamos decisões o tempo todo pautados numa realidade que, entre aspas, novamente, não existe em si. Por quê? Porque eu estou introjetado numa série de crenças, numa série de embasamentos que reforçam a minha tomada de decisão e me dão um senso de autonomia. Como se eu estivesse escolhendo aquilo totalmente ciente de todas as variáveis que compõem a minha escolha. Pode mudar, mão. E essa fotinha é uma fotinha bem... Na verdade, as duas são bem provocadoras. Então, as estruturas de poder, toda relação é uma relação de poder. E pensem sobre isso. Então, vocês estão aqui,
prestando atenção na gente. Então, vocês estão sendo controlados pelo nosso discurso. Se vocês não estão prestando atenção, vocês estão sendo controlados por outra coisa. Por celular, pela preguiça, pela cama, por qualquer coisa que chame a sua atenção. Então, toda relação é uma relação de poder. Então, essa relação de poder, e aí é uma leitura minha, pode ser com um objeto, porque esse objeto já está introjetado o significado dele em você, logo essa dependência ou essa relação, ou entre as pessoas. Todos os objetos, eles são construídos ou conceituados por pessoas. Então, tem atravessamentos de poder complexo entre o que eu ouço, o que eu faço e qual é o valor disso. Por que prestar atenção no estímulo A e não no estímulo B? Então, toda essa concepção que eu e você fazemos sobre cada tomada de decisão, ela é atravessada por esse poder inconsciente. Eu acho que essa aula aqui vale mais que uma outra. Eu acho que estar aqui vale a pena, porque eu não posso perder essa oportunidade. Tudo isso tem camadas inconscientes de o que eu preciso ter, que eu ainda não tenho, para que depois que eu venha a ter, aí sim a minha vida vale a pena. Aí sim eu sei algo que eu não sabia antes. Então, todas esses atravessamentos, eles são muito sutis, mas eles são recorrentes, são frequentes, são o tempo todo. E aí a imagem do lado é uma frase que eu gosto bastante, né? E eu transformei ela em pergunta. A moral, ela é metafísica ou ela é uma construção de convivência? E eu respondo essa pergunta dizendo que ambas as coisas. Então, o que é moral? Perceba que se eu jogo uma pedra em você e ela acerta a sua perna, independente do nome que você dê para a pedra, independente do nome que você dê para mim, violento, sem noção, ou qualquer coisa assim, o, o contato da pedra com você, ele é real. Você sentiu essa pedra. Quando eu digo para você assim, você está errado. Quando eu digo para você assim, você não tem força de vontade. Quando eu digo para você assim, você é moralmente inadequado. Perceba que isso não tem um produto físico. É uma descrição abstrata da realidade. É uma descrição metafísica. Então eu produzo uma ideia, essa ideia é desenvolvida e elaborada por meio da relação do sujeito com ele mesmo e ele com o mundo, com os outros, isso vai ganhando forma e peso. Isso vai ganhando essa valência objetiva, como se fosse uma pedra. E aí eu me coloco o tempo todo em posição de, nossa, eu não posso falar assim com minha mãe, eu não posso falar assim com meu pai, eu não posso chegar atrasado na escola, eu tenho que pagar os meus boletos. Então existe uma relação metafísica de moral introjetada nessas relações. Ah, saber disso quer dizer então que o boleto ou que o preço da faculdade não vai chegar até mim? Não. E aí é uma relação de objetividade da realidade. Se você não paga, provavelmente você vai ser expulso ou afastado ou vai pagar juros, enfim. Então, sabedor disso, nós não controlamos necessariamente as consequências, mas talvez dê um senso de liberdade, de percepção sobre aquilo que interfere e como modula a minha tomada de decisão o tempo todo. Será que eu faço essas tomadas de decisões de forma totalmente autônoma ou eu estou sendo conduzido de forma sutil, inconsciente, por diversos parâmetros, por diversos aparatos que vão me empurrando para um beco que parece ter saída, mas na verdade é restrito de opções. Pode passar, Ramon. Um eu e o outro. Então é uma figura que eu gosto bastante, essa relação de nós e eles. E perceba como nós passamos o tempo todo por isso na faculdade e em outros contextos. Então eu tenho os meus, aqueles que concordam comigo, aqueles que eu gosto de estar perto, aqueles que eu gosto de conversar, independente do assunto, e tem os outros, aqueles que eu repudio, aqueles que eu não vou muito com a cara, aqueles que pensam diferente de mim, aqueles que se vestem diferente de mim, aqueles que gostam de coisas das quais eu abomino. Então essa relação é sempre uma relação atravessada por esse processo inconsciente e processado no sistema nervoso. Por que processado no sistema nervoso? Porque a relação que eu tenho com os meus e com os outros é sempre afetiva, ou seja, o quanto eles me afetam e a qualidade desse afeto. É um afeto bom? Eu gosto disso, não gosto disso. É uma relação de aproximação e de afastamento. E simbólica, que é gostar das mesmas abstrações que eu, torcer para o mesmo time, o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de bebida, o mesmo tipo de festa, o mesmo tipo de qualquer coisa que possa ser classificada. E nessa relação inconsciente, porque é difícil processar isso o tempo todo, mas não é impossível de tentar visualizar essa estrutura ou esse cobertor de Markov, e aí nós não falamos sobre isso ainda, é essa estrutura, essa tessitura da vida, da realidade da qual eu estou imerso e acho que estou tomando decisões isentas dessa realidade. E, na verdade, é o contrário, as minhas decisões estão implicadas na realidade.
Então, eu gosto, por exemplo, da convivência do Ramon por diversos fatores que, mesmo que eu tenha algum tipo de exposição à elaboração desses fatores de forma mais abrangente, muita coisa escapa, muita coisa vai se tornando habitual. Então, eu não gosto, por exemplo, de conversa sobre o tempo, para dar um exemplo aqui, no sentido de, nossa, tá sol hoje, ou tá chuva, ou nossa, que tempo louco. Esse tipo de conversa para mim é tão desinteressante que eu acabo quase que entrando num desligamento do meu sistema nervoso. Mas se o Ramon tocar nesse assunto, talvez eu dê importância, porque a minha relação com ele, ela extrapolou um pouco os meus critérios anteriores. Então, acho que é um exemplo que me surgiu agora, mas faz sentido. Porque você começa a criar uma relação afetiva e simbólica entre os lugares e as pessoas das quais você convive, que os teus próprios valores anteriores eles vão sendo renovados. Olha como entra na relação de energia livre que o Ramon mencionou. Então, eu tenho um mapa do que eu gosto e do que eu não gosto. Na nova experiência, esse mapa é revisado. Ou ele é atualizado, reforçando exatamente o que eu gosto e o que eu não gosto, continua sendo a mesma coisa, ou algo novo acontece e esse mapa ele se atualiza, ele adiciona algo, ou ele subtrai algo. Pode mudar, Ramon, por favor. Então, a nossa vida é atravessada por dispositivos que organizam e controlam os nossos modos de ser. E olha essas 3 fotinhas, pessoal. Então, o pessoal ali, caçador-coletor, provavelmente, né? Os chamados homens das cavernas. E aí, na foto do lado, uma cidade, um vilarejo, que era usado a carruagem, não existia carro, muito menos o celular. Olha como as pessoas conviviam entre elas, extrapolem um pouco a imagem, imaginem tudo isso. Então, a foto do lado, as pessoas sem roupa, comendo um fruto ou um animal, e ali numa conversa entre aspas, rudimentar, porque entre aspas, porque eu estou observando o objeto da minha lente. Então, quando eu chamo algo de rudimentar, sou eu que estou classificando uma coisa e não tem classificação em si. Não sei se vocês já se deram conta disso. Quando vocês dizem assim, o meu cachorro gosta de mim, o meu gato é feliz quando pula no muro, o leão é muito bravo. Perceba que eles não são nada disso. É sempre o ser humano que controla, conceitua e avalia todas as situações. É sempre o ser humano que diz qual animal hierarquicamente na cadeia alimentar é maior ou melhor. É sempre o ser humano que faz esses conceitos. A realidade em si acontece, mas a classificação é sempre por uma lente humana. E a última foto, né, como a produção de moradia vertical ali, provavelmente numa metrópole, muda a visão sobre a realidade, muda a visão sobre o contexto, sobre o ambiente. Então, essas 3 fotos, elas atravessam o ser humano no seu processo histórico. E como isso influenciou tanto o que nós fazemos hoje, o que nós pensamos hoje, e como isso influencia recorrentemente a nossa forma de interpretar toda e qualquer experiência. Pode mudar, bom. E aí uma pergunta final, né? Quem está no controle? E hoje a neurociência sabe, e eu quero deixar claro que isso, na verdade, é uma hipérbole, né? Um exagero, como se a neurociência fosse uma pessoa. Então, hoje a neurociência sabe que o livre-arbítrio é uma ilusão. Na verdade, é uma provocação. É difícil provar de forma contundente se o livre-arbítrio existe ou não. Então, o que nós fazemos? Nós investigamos. E eu vou dar um exemplo e ver se faz sentido para vocês. Então, vamos supor que nós estejamos dormindo, todos nós, numa chácara. Cada um no seu quarto e a gente escuta um barulho lá fora. Um barulho que chama atenção. Então, nós estamos aqui em algumas pessoas, chama a atenção de pelo menos 3. E nós saímos cada um dos seus quartos e começamos a investigar a possibilidade de descobrir o que é isso. Daí nós nos encontramos e podemos dizer uns aos outros, né? Não, talvez seja só o vento, ou talvez seja uma fruta que caiu. E alguém diz, não, talvez seja uma pessoa. E aí a gente bate na porta das outras pessoas. Perceba que o estímulo inicial foi o barulho que acordou 3. E aí esses 3 começam a bater na porta das outras pessoas, devido ao grau e à interpretação de importância desse fenômeno. A gente acorda as outras pessoas e atualiza elas sobre essa experiência. Ó, tem um barulho lá fora que eu acho que é uma pessoa, que o Ramon acha que é uma fruta e alguém acha que é o vento. E alguém que tenha passado por uma experiência parecida, talvez comece a produzir de forma fictícia na cabeça aquele fenômeno. Então, aquele fenômeno já ocorreu. O barulho ele não existe mais, ele está no passado. Perceba como isso vai ser interpretado por cada um de nós e influenciado um pelo outro
até produzirmos um significado, que pode ser voltar a dormir, que pode ser ir lá fora e investigar. Então perceba como nós estamos o tempo todo imersos, implicados em tomadas de decisões, pautados em eventos inconscientes que criam valores o tempo todo do que eu acho que as coisas são. Isso é bom, isso é ruim, isso é válido, isso é inválido. Então é essa sutileza que não inibe a imprevisibilidade do próximo instante, porém aponta a ineficácia ou a ausência de um livre-arbítrio no sentido romântico ou no sentido neutro, como se eu pudesse fazer escolhas independente de qual seja os critérios ou o contexto que eu estou inserido. Então é essa provocação, essa impossibilidade de escolher fora de algum lugar. Eu estou sempre imerso, sempre pensando nas experiências que eu tive, falando idioma do qual o lugar que eu nasci representa, e influenciado por pessoas que eu gosto mais ou gosto menos. Não sei se faz sentido para vocês. Tá bom, pode passar. Pessoal, eu acho que foi isso o encontro, né, no sentido técnico aqui da apresentação. Agora é a melhor parte, né? O que vocês acharam, feedback, se possível, alguém tiver alguma dúvida, um complemento, enfim, a ideia da conversação agora. Deixar as referências do lado aqui. Gente, eu achei polêmico, mas muito bom, viu? Mas ótimo, eu concordo com a linha de pensamento dos dois, mas principalmente com o Michael, realmente. E parabéns para vocês, tá? Ô Maria, Muito obrigado. eu gosto disso, acho bem acadêmico isso que eu vou fazer agora. Não sou eu que estou dizendo, viu, Maria? São esses caras da referência aqui, ó, do final do slide, como se pudesse Exato. para eles. Somos os desfechos dessa referência aí, né? Percebe, Maria? Vê se faz sentido para você. Isso que você disse é muito interessante, polêmico, né? Olha o valor. Se você fala assim, por exemplo, olha que legal. Vê se faz sentido. Nossa, eu achei essa apresentação muito mesa. Mesa? Mas eu falo assim, Maria, acho que você escolheu a palavra errada. Aí você disse polêmico. Perceba como esse polêmico ele reverbera em quem escuta de formas que é difícil controlar. Mas isso é bom ou ruim, esse polêmico? Perceba como isso está totalmente atravessado na aula de hoje. Né? O que isso quer dizer? Peraí, o que a Maria está dizendo? É uma ofensa? Não, é só um comentário? Então isso vai extrapolando conforme a experiência de cada ouvinte. E aí, realmente, ponto de vista. e percebe que o ponto de vista, ele é sempre um ponto de vista situado. Então, quem é esse sujeito que está olhando do ponto de vista dele? É um cara que sofreu na vida? É um cara, ele ou ela, né? Que tem muito dinheiro, que viajou por vários lugares do país, ele tem outros conceitos de polêmica, de acordo com culturas diferentes, ele lê muito. Percebe que esse sujeito que interpreta, ele é um sujeito atravessado pelas experiências anteriores? Perfeito, né? Certeza. Exato, né? A vida, então, é um desfecho inconsciente tornado pela semântica. Somente isso, nesse sentido da aula, né? Então, a ideia principal, eu acho que o epicentro da aula foi mostrar a trajetória histórica, os estudos inconscientes, a questão da possibilidade de abranger o que nós chamamos, ou pelo menos que a psicanálise chamava de inconsciente, sem criticá-la, toda certeza, e apresentar essa estruturação que nós estamos imersos, que o Mike falou ultimamente, e que a todo momento interfere nas nossas vidas. Que, no final das contas, nos damos conta que quem controla, no final das contas, os desfechos dos nossos comportamentos, nossas escolhas, não são intuitivamente nós, mas o desfecho social, cultural e biológicos presentes e introjetados em nós. Deixa eu ver aqui a mais. Bom, tem um comentário aqui, legal, da Marina, que eu achei que vale a pena. Então, para meninas, de todas vocês, né, e para a gente também, claro. Então, qual é a provocação no sentido acadêmico? Isso não é verdade necessariamente. Esse encontro de hoje, ela não é verdade necessariamente. Mas o que é que pode rolar? Novas buscas, novas referências. E é assim que a gente consegue sobrepor conhecimento. Então, a gente pesquisa os autores, investiga os autores ou autoras, fala, ó, peraí, olha na perspectiva dele, o que vocês acham? Então, acho que a Liga de Estudos, na minha ótica, na minha interpretação, ela é muito mais nessa perspectiva familiar, e no familiar, sei lá, no sentido que vocês puderem escolher ou entender, de podermos convergir ou divergir de forma acadêmica sobre os temas, de forma que alguma coisa fique
mesmo que seja, de certa forma, um respeito e uma diferença com o outro, sabe? No sentido de, ó, não concordo com o Ramon, me parece que o Ramon não vai concordar comigo, e por eu gostar da relação, tudo bem. É só um exemplo, Ramon. Dificilmente a gente discorda, né? Ah, é. Estamos tentando até Então, hoje, né? e aí, usando aqui disse isso, e usando agora a mensagem da Marina, acho legal, porque realmente tem isso, ó, essa relação de, poxa, por que que você não alcançou o tão almejado lugar? Falta de vontade, você é preguiçoso, vai buscar seu sonho, vai conseguir seu sucesso. Então, assim, é uma cobrança moral que jogam no colo, como se as variáveis do projeto, do caminho e do processo estivessem sob seu controle. Então, é possível que você fique ali muito tempo dentro desse suposto caminho e não chegue no tão almejado sucesso, porque está fora do seu controle, tem muita coisa acontecendo. Só que qual é o discurso da rede? Qual é o discurso da massa no sentido de simplicidade ou de replicação simplória? Essa falta de investigação, ou essa coisa do se deu certo para mim, então pode dar certo para você. E aí, quanto mais reforço social eu recebo, isso expande e vira um canal, vira uma rede social, né? De repente você Perfeito. olha para o meu perfil, que não é real, tá? É só um exemplo. Sei lá, eu tenho 2 milhões de seguidores e falo que acordar às 5 da manhã e tomar um copo com 2 ovos dentro, tipo gemada, te leva ao sucesso. E aí você vai pela sua suscetibilidade, a nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos, eu vou aderindo a essas ideias, porque eu também quero chegar nesse suposto sucesso, nessa abstração, nesse lugar metafísico. Exato. É uma sobreposição de realidade, Mike, né, nesse sentido, né? Você espectra, você abrange, você implica, você dissemina a sua realidade a partir dos objetos da sua frente. Mas que não necessariamente é você que observa e controla a realidade, mas você é o desfecho dessa interação contínua. Maria, você ia falar alguma coisa? Perdão. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que a gente não controla grande parte da nossa vida, quem controla? Você quer responder, Marco? Na verdade, eu acho que essa pergunta. Eu vou responder. Você quer começar? Pode falar, pode falar. Boa, Maria. Por exemplo, ó, vamos lá. Uma ótima pergunta, porque ela traz a gente pro núcleo, assim, né? Pro estreito. Então, eu vou contar minha experiência rápida para tentar responder a sua pergunta. Então, eu tenho 42 anos, tenho um filho, estou no segundo casamento. Perceba que eu sou levado nessa relação cultural de, né, ter filho, fazer faculdade, casar. Então, pense, eu nasci em 84. Então, o discurso de lá e o discurso de agora são discursos diferentes, mas eles se complementam ou eles entram em conflito na relação espaço-tempo. Então, eu não estou no controle, por exemplo, dessa aula, da sua opinião, do que eu sinto, do meu corpo, mas eu estou no senso de controle, um senso de controle de. Eu posso, de repente, falar: meu, eu não quero responder essa pergunta, vou passar para o Ramon. Só que se eu não conheço os motivos dos quais me embasam para não querer, do tipo, tô ansioso, essa pergunta me coloca num lugar desconfortável. Se eu não sei essas coisas, eu só replico comportamentos, sem se ver exatamente quais são as nuances, quais são as escalas que levam esse comportamento a emergir e se transformar no que eles são. Então, essa pergunta, perceba como é uma pergunta metafísica e cultural, de quem está no controle? Eu digo, que controle é esse? Que controle é esse, por exemplo, que a gente estuda numa faculdade, mega faculdade, que a gente não conhece nem o dono da faculdade? Então a gente está lá tentando nos formar, para talvez entrar no mercado de trabalho, talvez ganhar dinheiro com essa profissão. E aí a gente está parando o carro, supondo que alguém vai cuidar dele, e aí vão investir ou tornar o estacionamento pago. E aí eu estou o tempo todo imerso em relações de poder entre o sujeito com ele mesmo e o sujeito com o todo. Então quem é que está no controle é uma ótima pergunta, mas a resposta é: ninguém está no controle absolutamente. O controle, ele é quase que um movimento dinâmico e constante de: o que é que eu faço agora? Quanto tempo eu tenho para tomar essa decisão? Então, acabando aqui, eu vou comprar um pãozinho na padaria para tomar o café da manhã porque hoje é sábado, ou eu vou sentar no sofá e esperar o almoço chegar porque está perto do almoço? Então, eu estou o tempo todo com essa sensação de tomar decisão, mas são decisões sempre atravessadas por inúmeros fatores, Perfeito. alguns menos. Não sei se Exato. é a minha perspectiva, Maria. É. Bom, Oi? e você, sua opinião? Concordo com tudo que o Michael disse. Eu acho extremamente pertinente essa questão de nós não estamos no controle, não no sentido, talvez, de agenciamento. Porque se a gente pegar a palavra livre-arbítrio e partir do princípio de tudo que nós apresentamos aqui na aula, eu diria que nós temos sim poder de escolha, mas não o livre-arbítrio. Nós temos, portanto, o arbítrio. Nós, a todo momento, escolhemos se eu escolho uma camisa preta ou se eu vou comer um pão na padaria.
mas essas escolhas não necessariamente emergem de um lugar em que não haja nenhum tipo de influência antecedente para essa escolha. Ou seja, à medida que eu escolho um emprego, uma faculdade, uma relação, pão na padaria, essa escolha, na verdade, ela foi estruturada e atravessada por fatores biológicos, culturais, sociais e de toda a minha trajetória de vida. E como a gente apresentou aqui na aula, não necessariamente passa na nossa consciência, mas a todo momento é atravessada, organizada, traduzida, por assim dizer, e depois transformada em uma ação, em um estímulo, que a partir da estruturação do ser, do self, do que nós chamamos de eu, que é essa composição final de todos esses fatores, nos traz a percepção, a ótica de quem escolheu foi nós. E realmente foi nós. Mas quem estruturou a escolha foi todos esses antecedentes. Né? A escolha não vem do espaço inerte. Né? Pode falar. Boa, Ramon, não. Hã? Pergunta da Marina. Legal, ó. Marina, olha que interessante, essa pergunta é muito boa. Lembrando que isso aqui não é uma definição absoluta da realidade, né? É uma elaboração. É o som, lembra na chácara? É o som lá fora que a gente tem que investigar. Então, perceba que, se não é perigoso. Mas olha por outro lado, se o que sustenta o comportamento do sujeito é o medo sobre a consequência, ele está escolhendo de forma livre ou ele está escolhendo com medo da consequência? Isso continua. Então, por exemplo, o sujeito que não puxa o cabelo de alguém, não mata alguém, não rouba alguém, não faz algo moralmente inaceitável, ele não faz isso porque ele acha errado ou porque ele tem medo da consequência. Como ter certeza absoluta se o que eu penso sobre certo e errado já não está introjetado por esses valores sociais e essas consequências de controle? E perceba que mesmo que a gente divulgue essa relação de forma ampla, essa discussão sobre livre-arbítrio, as consequências continuarão. Os policiais continuarão prendendo os bandidos, o juiz continuará julgando. Então, assim, saber que a necessidade de controle é uma forma de regulação social não tira necessariamente a consequência do jogo. Então, por exemplo, eu ajo imaginando que eu não tenho controle das coisas. Então, tenho essa responsabilidade. Mas se eu não pagar o custo do meu filho, ele vai ser banido da escola. Exato. Se eu não custo do meu carro, o carro vai parar. Então, mesmo sabendo, eu identifico as estruturas das quais eu estou imerso e respondo a esse controle. E escolho se vou abastecer meu carro no posto de 4,9 o litro ou no posto de 4,25 litros. Então, assim, eu tenho essa sensação de escolha. Eu tenho a escolha final, mas é sempre uma escolha contingencial. Eu não posso, muitas vezes, escolher abastecer meu carro num posto de 5,26, porque é muito mais caro, vai interferir no meu orçamento semanal. Então, perceba que eu tomo decisões sempre implicado no que vale mais e o que vale menos. Mas que vale mais, vale menos para quem? Para mim. Se eu fosse multimilionário, a escolha seria outra, e se eu fosse paupérrimo, a escolha seria outra. Perfeito. Primeiramente, só salientar que falta 5 minutos para a chamada acabar. Claro, se a gente quiser abrir outra para conversar, fiquem à vontade, mas se quiser encerrar com o tempo também, vocês avisam. Mas eu acho que isso que você perguntou, mas é extremamente pertinente, achei uma pergunta maravilhosa nesse sentido, que surge dentro desses debates, eu achei pertinente, porque veja só, inevitavelmente, a tomada de decisão e os controles, as instituições de poder, voltando a Foucault, controlam e, portanto, condicionam o nosso comportamento de agência, de livre-arbítrio, que é algo, quando a gente volta para a realidade, para a sociedade no geral, é algo que se deve ter nesse sentido de agência, o senso de agência pessoal. Mas a própria estruturação de poder, como o Michael disse, já nos mostra que é um condicionamento que, portanto, interfere na tomada de decisão e não necessariamente é uma escolha livre, sem nenhuma influência, mas é influenciado pelos órgãos, pelas instituições, pelos meios que calibram essa percepção do sujeito de agência de escolha da própria vida. Né? Então, a ideia que livre-arbítrio não é deixar de punir ou tudo é válido, mas no sentido de que as escolhas do sujeito ou a forma como ele se comporta é desfecho final de toda essa interação de poder da sociedade, da biologia e das facetas que permearam a vida dele, nesse sentido. Mas como o Mike disse, a lei continua girando, nós continuamos, as pessoas serão ainda penalizadas, o mercado vai continuar girando nesse sentido. Não de relativizar tudo, mas no sentido de entender qual é a faceta, qual é o pano de fundo por trás desse comportamento, dessas percepções e dessa falsa percepção de agência da própria vida. Né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido que também abre a porta
para analisar toda essa composição do sujeito e alterar a partir dessa ótica mais sofisticada, de entender que nós não estamos a todo momento no controle, para, a partir disso, modificar o nosso próprio ambiente, para que os fatores que nos controlam sejam outros. E aí que eu acho que a gente pode falar de liberdade em outro sentido, né? A liberdade surge quando a gente entende que nós não somos livres. E é a partir desse princípio, trazendo uma situação skinneriana. Mas eu acho que é nessa ótica. Não sei se a resposta foi interessante, mas eu acho que as perguntas foram maravilhosas aqui e a gente tentou responder pelo menos o melhor possível aqui, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana, viu? Igualmente, Maria, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Né? Agradecemos, assim, com um caps lock ligado, né? O fixa ligado. O encontro foi perfeito, acho que a conversação foi muito produtiva. Tivemos mais participação, presença de mais pessoas aqui, porque sem vocês aqui, pessoal, até vocês que estão assistindo essa aula gravada, não há liga. Não adianta. Senão só é uma conversa entre eu e Mike. Eu acho que o ponto final é isso. E não necessariamente hierarquizada, viu, pessoal? Não é assim, ó, então nós trazemos a informação e vocês ouvem. É a relação de novo de vamos investigar esse barulho fora da chácara lá. Galera que faz tecnologia da chácara não faz ideia do que eu tô falando. Mas vamos investigar o que tá fora. E aí a gente vai construindo esse conhecimento juntos. Não necessariamente de forma que todos concordem necessariamente. Mas tudo bem, estou disposto. Eu quero pessoas que me ajudem a investigar. É difícil investigar sozinho. Perfeito. A ideia é essa, pessoal. Um ótimo final de semana a todos vocês. Agradeço novamente pelo encontro. Agora a gente vai ficar talvez umas 2 semanas sem encontro por conta da A1, que vai vir a semana da A1, mas depois estamos de volta. Mas as conversas no campus continuam todo santo dia durante essa semana. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos vocês. Tchau, pessoal.